Eu, antes de continuar falando do milênio, enquanto estava tendo o período de louvor, eu fiquei pensando, por que às vezes nós precisamos tomar, na verdade, os remédios que nós tomamos, é segundo a enfermidade que nós temos. Se a enfermidade é leve, nós tomamos um remédio mais leve. Se a enfermidade é um pouco mais séria, a dose e o tipo do remédio é dado conforme a enfermidade. Se é sério o negócio, você precisa ficar internado. Quando eu tive Covid, o médico falou, você tem que ser internado. Não dá para tratar aqui. Você vai ter que ser internado. Hoje mesmo. Já fui deslocado lá para o hospital do OSEC e lá eu fiquei 6 dias internado. E lá todo dia, de tempos em tempos, vinha lá um médico, um enfermeiro, e cuidava e dava os remédios para mim. Foi um tratamento intensivo. Senão eu ia morrer de Covid. Por que Deus vai começar? Por que as coisas ficarão difíceis aqui nesse mundo? Porque o ser humano está pior, irmão. O ser humano está piorando. À medida que os tempos finais forem chegando, eu já passei dessa parte, mas estou voltando um pouco. Estou no milênio já. Já o diabo está preso, o anticristo e o falso profeta já foram lançados no lago de fogo, a tropa de Gog foi destruída na grande batalha do Armagedon. Já narrei todas essas coisas, mas estou voltando aqui um pouco. Qual é a situação do mundo hoje? Como a gente lê o Apocalipse e vê os momentos finais aqui desse mundo, Deus derramando 7 taças, 7 trombetas, chovendo pedra de saraiva do céu, pedra do peso de 1 talento, 32 quilos, pedra de 32 quilos, que é com fogo e enxofre, chovendo na terra, terremotos terríveis na terra, maremotos, ventanias, tufões, lugares onde não tinha nada dessas coisas. Ó o tempo hoje aí, ó. Ó que bonito o céu. Isso aqui, irmão, vai pegar fogo esse mundo. As coisas que Deus vai fazer nessa terra, que Ele fez, que Ele criou. A terra que vai entrar no milênio, a terra que os santos, Jesus e todos os salvos vão receber no milênio, é uma terra devastada, que o próprio Deus devastou. Porque o ser humano, irmão, não está dando. O ser humano está piorando. Não é só violência nas periferias. Os bairros ricos estão cheios de violência agora. São assaltos e mais assaltos. São roubos. Corrupção na política, corrupção na saúde, corrupção no mundo, espalhada, generalizada, um câncer espalhado em todas as nações. Então será necessário um remédio mais forte. Deus muitas vezes fala com você, Ele fala com você suave. A palavra vai suavezinha. Ó, conserta aí essas coisas, melhora, né? Para de fazer isso. Você está adulterando, abandona essas coisas aí, tá bom? Vai devagarzinho aí, meu filho. Você que está querendo se afastar dos caminhos de Deus, vai devagar. Você não vai ouvindo. Você não vai ouvindo. Deus vai falando de maneira leve. Vem alguém, entrega uma palavra para você, ó, conserta aí as coisas. Você não ouve. Aí você vai se aprofundando nos erros. Aí Deus dá uma aumentada na dose do remédio. Deus aperta um pouco mais. Começa a falar de uma maneira um pouco mais contumaz, teimosa, como você.
levanta umas palavras um pouco mais salgadas, usa uns profetas do estilo Nilo, assim, para falar umas coisas meio difíceis de ouvir. Aí Deus vai apertando um pouco mais o seu cangote. Quer viver na igreja, na malandragem, passando a perna nos outros por aí? Quer ir na igreja. Aí você não ouve. Você não ouve, irmão. Aí Deus tem que apertar o remédio de novo. Aí então Deus começa a tirar coisas. Começa a tirar coisas suas. Começa a tirar emprego, colocar enfermidade, aperta as coisas na sua casa. Para você abrir os olhos. Você veja ali no tempo do anticristo, diz que quando começa a derramar aqueles juízos terríveis sobre a terra, está escrito lá, e não se arrependeram das suas obras, não se arrependeram das suas feitiçarias, das suas idolatrias, dos seus adultérios, para darem glória a Deus. Está escrito lá no Apocalipse isso. Deus apertou o remédio duro e forte, para trazer arrependimento ao coração da pessoa. Enquanto estamos vivos, há ainda oportunidade de arrependimento, irmão, e conversão verdadeira, e fé. Para que você não morra nessa condição. Chegou a morte, acabou a oportunidade. Quando a morte física chega, acabou a oportunidade. Do jeito que partimos, é do jeito que estaremos lá, esperando o grande dia da ressurreição. Se partimos perdidos, sem arrependimento, sem fé em Cristo, vamos para o inferno. Mesmo sendo pastor de igreja, membro de igreja, mesmo fazendo boas obras, vamos para o inferno, irmão. Não tem purgatório. O espiritismo é uma falácia, não tem reencarnação. Você não fica morrendo e ressuscitando, morrendo e ressuscitando, morrendo e encarnando, morrendo e encarnando, até se aperfeiçoar. Segundo essa doutrina, se você é ruim demais, você vai encarnar numa cobra, vai melhorar na cobra. Morre na cobra, encarna num burro. Melhora no burro, vai encarnar agora num cavalo. Depois você vai, reencarna em um homem aí. Sem perna, sem braço, uma doutrina absurda, irmão. Hebreus 9, 27. Porque ao homem foi ordenado morrer uma só vez. Uma só vez. Vindo depois, o juízo. Deus não fez o inferno para nós, preparado para o diabo e os seus anjos. O homem vai para lá de bicudo, de xereta que é. Por não ouvir, por não aceitar a graça e o perdão glorioso de nosso Senhor. Quando então o mundo chegar à sua parte que Jesus volta e ressuscita os santos, recapitulando o que eu já disse, tem um grupo que não ressuscita. Haverão duas ressurreições nessa vida: a dos santos e a dos perdidos. Então, quando os santos são ressuscitados, para começar o milênio, tem uma tropa gigantesca que não ressuscita: os perdidos. Pastor, onde está o meu irmão, minha mãe, meu pai, que não se converteram a Cristo? Estão no inferno. Estão lá no inferno, irmãos. Nós, pregadores, precisávamos ser mais verdadeiros nas nossas palavras. Precisávamos ser mais fiéis às Escrituras.
Precisamos ser mais íntegros na pregação da palavra genuína de Jesus Cristo. Jesus nunca nos iludiu com falsas promessas. Jesus nunca prometeu a eternidade para os perdidos. Estamos vivendo numa sociedade que ninguém pode falar nada mais. Estamos sendo taxados, estamos sendo discriminados pelo que falamos, por falarmos a verdade para as pessoas. Mas a grande verdade, a verdade da palavra de Deus, é que Deus excluirá do seu reino e da eternidade todos aqueles que não receberam o seu Filho Jesus Cristo. Está escrito isso na Bíblia, pastor? Que Deus vai excluir um e receber outros? Está escrito em vários textos. Mas vamos citar um. Vamos citar um, para não ficar nas minhas palavras. Apocalipse capítulo 20. Já que estamos falando do fim dos tempos. Apocalipse capítulo 22, melhor dizendo. Verso 14 e verso 15. Apocalipse 22, 14 e 15. O último livro da Bíblia. Bem-aventurados aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, que é Jesus. Lembra da palavra de João Batista? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Se referindo à pessoa bendita de Jesus. Ele aparece aqui de novo. Lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora. Aqui Deus começa a excluir um grupo. Aqui não é cavalo, nem cachorro, aqui não é animal, aqui são pessoas. Pessoas com a sua identidade. Pessoas que viveram aqui. Pessoas que vivem aqui, pessoas que viverão aqui. Ficarão de fora os cães, não está falando de cachorro. Cães, gente que vive uma vida imunda nessa terra. Os feiticeiros, gente que está envolvida com tarô, gente que está envolvida com signos, gente que está envolvida com astrologia, gente que está envolvida com macumbaria, gente que está envolvida com feitiçaria, gente que está envolvida com ocultismo, gente que está envolvida em práticas ocultas, satanismo e muitas outras coisas. Os que se prostituem, gente que está envolvida em pornografia, gente que anda adulterando por aí, saindo com homens, com mulheres, em orgias. Homicidas, gente que anda matando os outros por aí, matricidas, patricidas, que matam pai, matam mãe, e matam as pessoas. Idólatras, gente que adora imagem, gente que adora Maria, santos, gente que adora todo tipo de coisa, adora Buda, adora Maomé, adora homem, adora pastor, adora padre, adora o seu carro, adora gente, adora dinheiro. E qualquer que ama e comete a mentira, que vive na mentira, escondendo as coisas, mentindo para os outros. Vamos para um outro texto. Que esse povo, no dia da ressurreição, esses aqui não ressuscitam. Eles vão esperar 1000 anos para poder ressuscitar. Para serem absolvidos? Não. Não é para ser absolvido, não. 1 Coríntios capítulo 5 ou 6. Acho que é o 5. 1 Coríntios capítulo 6, verso 8, 9 e 10. E se inclui aqui toda a gente que fica dentro de igreja, esses crentes dentro de igreja, enganando as pessoas, mentirosos muitas vezes,
enganando as pessoas lá fora e fala que são evangélicos. Falsos pastores, falsos membros de igreja, também está incluído nesse grupo. 1 Coríntios capítulo 6, verso 8 e diante. Mas vós mesmos fazeis a injustiça, e fazeis o dano, e isso aos irmãos. Paulo está chamando a atenção dos crentes. Está chamando a atenção dos crentes aqui. Vocês estão fazendo injustiça? Vocês estão todos atrapalhados? Verso 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não vai herdar o reino de Deus, não vai ser ressuscitado na ressurreição do último dia, não vai participar do milênio, reinando com Cristo. Verso 10. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras. Os idólatras aparecem em toda a lista. Toda a lista dos que vão ficar de fora, os idólatras aparecem. Eu não posso adorar Maria? Não, não pode. Eu não posso ter Aparecida? Não pode, irmão querido. Não pode. É pecado para Deus. Só Deus pode ser adorado. Só Jesus Cristo é o Senhor. Nós não temos uma senhora, irmão querido. Nós temos um Senhor, Criador de todas as coisas. Nem os adúlteros. Eu preciso explicar o que é isso. Pessoa casada que anda tendo casos por aí. Pessoa solteira que anda mantendo relações sexuais. São aí esses aí, chamados fornicários. Também não herdarão o reino de Deus. Nem os afeminados. E agora, irmão? Como é que vai pegar uma palavra dessa numa sociedade de lacradores de hoje? Aqui está escrito que gays não entrarão no reino de Deus. O que eu vou fazer com a palavra dessa? Não prega mais. Lacra a boca dele, não deixa ele falar. Nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, gente que ama dinheiro. Diz que é idolatria. Nem os bêbados, gente que gosta de beber, encher a cara, não vai herdar o reino de Deus. Nem os maldizentes, gente que gosta de falar mal da vida dos outros. Vive para fofocar, falar mal da vida dos outros. Não vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então, querido irmão, no dia da ressurreição do último dia, por isso que a minha primeira mensagem do milênio foi essa. É melhor consertar agora, para depois não ficar de fora lá. Deus, no dia do acerto de contas, não vai passar a mão na cabeça de ninguém. Nem na minha e nem de ninguém. Hoje Deus está dando um remédio. Lembra que eu falei do remédio aqui no início? Está dando um remédio um pouco mais brando. Está usando um cabeçudo que nem eu, para falar que nem para você. Deus está usando um homem que nem eu, fraco, limitado, para você se consertar. E eu também. Porque no dia do acerto de contas, não vai ter remédio. Lá vai ser acerto de contas. Lá, irmão querido, quem escapar lá, quem ressuscitar na ressurreição do último dia, glória a Deus. Glória a Deus, que vai acertar as contas com Jesus. Mas não vai ser condenado. Mas se for da ressurreição dos perdidos, não vai ser ressurreição para absolvição. É ressurreição, irmão, para confirmar o seu juízo. Está escrito isso na Bíblia? Vamos lá. Apocalipse capítulo 20. E eu vou continuar aqui no milênio. Apocalipse capítulo 20.
verso 5 e verso 6. Mas os outros mortos não reviveram. Aqui o verso 4 fala da ressurreição dos santos. Até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Explicando esse texto. Quando Jesus volta, lá no final, lá na consumação dos séculos, haverá a ressurreição dos salvos. Os que estiverem vivos para o dia da vinda dele, serão transformados com o corpo glorificado. Mas os mortos, todos os mortos, de todas as épocas, serão ressuscitados para reinar 1000 anos. Mas os perdidos não ressuscitam. Eles ficam esperando Jesus reinar 1000 anos. Quando acaba-se os 1000 anos, que Satanás é solto por um pouco de tempo, e vem seduzir, eu vou explicar isso. Aí então, vai começar o juízo final. É nesse dia que os perdidos vão ressuscitar. Olha o que a Bíblia narra sobre essa experiência. Aí mesmo no capítulo 20 de Apocalipse, verso 11. Mais para frente eu vou falar de novo nisso. Mas eu vou dar uma pequena palhinha agora. Capítulo 20, verso 11. E vi grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se o livro que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que neles havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Alguém vai falar assim, mas um Deus amoroso e tão misericordioso vai lançar as pessoas no lago de fogo? Está escrito aqui, irmão. Está escrito aqui. Ou eu sou fiel às Escrituras, ou eu vou inventar maneira de colocar as pessoas na eternidade do lado de Deus. Essa famosa frase que a gente tem na boca, que Deus o tenha num bom lugar. Se era de Cristo, realmente está num bom lugar. Agora, se partiu sem Cristo, irmão, esse aqui está no estreito lá na eternidade. E ainda diz aqui que o inferno não é o lugar eterno para essa pessoa. Não é o lugar eterno. O lugar eterno para essa pessoa é o lago de fogo. E olha aqui o que foi lançado no lago de fogo. Já foi para lá o anticristo, falso profeta. Aqui diz que o diabo, lá no final, ele é lançado no lago de fogo. E olha aqui, 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Olha só as companhias que você vai ter lá. Diabo, falso profeta, anticristo, inferno, morte. E todo aquele que não tem o nome escrito no livro da vida. Vai ter uma renca lá, irmãos, no lago de fogo. Eu não quero ouvir essas mensagens. Eu não quero ouvir essas palavras. E o que eu vou fazer com isso aqui? Vou rasgar então essa página da Bíblia. Não vamos pregar mais essas coisas. Voltando para o milênio. Voltando lá para o milênio. Quando Jesus ressuscita os salvos, e já expliquei aqui o que acontece com os perdidos, que eles não ressuscitam, vai começar o milênio. Tem toda aquela mortandade de gente, Israel é responsável de enterrar toda essa gente. Quem é que vai estar por aqui nesse dia? Vai estar todos aqueles santos do Velho Testamento, do Novo Testamento. Paulo vai estar por aqui, Moisés vai estar por aqui, Jacó, Abraão, José, todo esse povo vai estar por aqui, irmãos. Eles ressuscitaram e receberam o corpo glorificado. Todos esses irmãos que morreram,
a irmã Antônia, irmão Oswaldão, todo mundo vai ressuscitar. Todo mundo que foi de Cristo vai ser ressuscitado na ressurreição do último dia. Esse povo vai estar de volta. Por isso que é glorioso servir Jesus, irmãos. Quem é de Jesus nunca morre, querido irmão. Quem é de Jesus está vivo. Por toda a eternidade está vivo. Esse reinado milenar, 1000 anos de reinado de Jesus na terra. Abra aí comigo Zacarias 14:9. Zacarias, capítulo 14, verso 9. Não é um livro tão fácil de encontrar, né? Lá, um dos últimos do Velho Testamento. É o penúltimo, na verdade. É o penúltimo livro do Velho Testamento. Zacarias 14, verso 9. Diz assim: E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor, e um será o seu nome. No milênio, você não vai ser governado por Trump, ou Lula, ou Bolsonaro, ou algum tipo de governador. Você vai ser governado pelo próprio Cristo. Será um reino unificado em toda a terra. Todo o reino será entregue na mão de Jesus e dos seus santos ressuscitados. Mas ele vai reinar e governar sobre quem? Essa é uma pergunta que se faz. Existe um grupo que não morreu em toda aquela devastação que a terra passou. Existe um grupo que não foi destruído, que não quis a marca do 666. Esse povo se espalha na terra. E eles restam. Aí mesmo em Zacarias, onde você está, só volta aí no capítulo 13. Zacarias 13, verso 8 e verso 9. Zacarias 13, verso 8 e 9 diz assim: E acontecerá em toda a terra, todo o planeta, diz o Senhor, que 2 partes dela serão extirpadas, expirarão. Hoje nós temos, em média, alguns dizem, 8 bilhões de habitantes na terra. 8 bilhões. Divide 8 bilhões por 3, dá quanto? Alguém sabe fazer essa conta? Divide 8 por 3. Vai dar 2 e alguma coisa. 2 bilhões e alguma coisa. 2 bilhões e alguma coisa. 2 bilhões e meio. 2 bilhões e meio vezes 2, 5 bilhões. 5 bilhões de habitantes vão morrer, irmãos. 5 bilhões de habitantes vão morrer nessa devastação que a terra vai passar. Muita gente morta na terra. Muita gente, corpos espalhados para todo lado. Vamos continuar a leitura. 2 partes dela serão extirpadas e expirarão, mas a terceira parte restará nela. Significa dizer que em torno de 2 bilhões e poucos de habitantes vão continuar vivos. Olha o número de uma dízima periódica. 2,2 bilhões 666 milhões de habitantes continuarão vivos na terra. Continuarão vivos. Pessoas vivas. Não está se referindo aos santos. Os santos foram ressuscitados. Os santos não estão listados nessa contagem. Porque os santos ressuscitados é muito maior que esse número, irmão. Muito maior. Imagine o número de santos na terra, desde lá de Adão até esse dia. Imagine o tanto de santos que haverá nessa terra, com corpos glorificados. Eita Jesus, viu?
Jesus faz coisas extraordinárias, queridos irmãos. E todos ressuscitarão no último dia. Imagine o poder, a Bíblia fala que o poder que Deus usou para ressuscitar o seu filho é o mesmo que Ele vai usar para ressuscitar os seus santos naquele dia. Verso 9: e farei passar essa terça parte pelo fogo. Deus vai assar a gente, não é isso, irmão querido. A gente não vai virar churrasquinho. Pelo fogo, e purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei, e direi: é meu povo, e ele dirá: o Senhor é meu Deus. Esses 2.666 serão purificados por Deus, para entrar no milênio. No milênio, irmão querido, vai ser um reino de Jesus, irmão. Lembra que eu falei semana passada do Mar Morto? O Mar Morto vai voltar a ter vida. No Mar Morto voltará a ter peixes e embarcações. Essa terra, irmão, devastada, vai ser agora reconstruída e restaurada por Jesus e os seus santos e aqueles que entrarem no milênio. Jerusalém, essa Jerusalém que você conhece, vai ser a capital do reino. Isaías capítulo 2, verso 1 e verso 2. Isaías 2, verso 1 e verso 2. Estou de olho no relógio ali. Não vou avançar, se eu não terminar hoje, outro dia eu termino. Isaías 2, verso 1 e verso 2. Como que você vai encontrando as revelações e as profecias na Bíblia? Tem que fuçar, tem que estudar, tem que ir atrás, tem que procurar. Deus espalhou a revelação dele em toda a Bíblia. Você sabia que no livro de Jó, você lembra do texto, pastor? Tem um texto lá no livro de Jó que ele fala da saraiva. Você lembra onde está, pastor do céu? Jó, que dizem que é o livro mais antigo da Bíblia, mais antigo até que os primeiros livros lá. Jó fala da saraiva, que Deus guarda como tesouro para o dia da batalha, né? E do dia da destruição dos homens, da guerra. Vamos ler aqui Isaías 2, verso 1 e verso 2. Visão que teve Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. E acontecerá nos últimos dias, que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se exalçará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. Jerusalém será a capital política da época. Jerusalém será a capital religiosa da época. Nesse tempo, irmãos, nós iremos adorar o rei de verdade, o rei verdadeiro. Ele estará presente aqui, querido irmão. Desse dia nós vamos adorar Jesus face a face. Contemplaremos a humildade e o amor do nosso Mestre, do nosso Salvador. Ele estará aqui, querido irmão. Ele estará aqui. Compensa qualquer dificuldade. Compensa passar qualquer luta para poder passar e enfrentar este dia. Chegar nesse dia. Entrar na cidade, entrar no reino pelas portas. É Jó? Jó 38, 22. Vamos ler esse texto. É interessante esse texto. Jó 38, 22. Diz assim: ou entraste tu até os tesouros da neve, e viste os tesouros da saraiva, verso 23, que eu retenho, que eu seguro, até o tempo da angústia, até o dia da peleja e da guerra. Quando é que a saraiva vai ser usada? Lá no dia da batalha do Armagedon. Vai chover saraiva na terra, irmão. E Apocalipse fala, pedras de peso de 1 talento. 1 talento na nossa pesagem é 32 quilos.
pedra de 32 quilos com fogo, chovendo do céu, na cabeça dos teimosos e desobedientes. Exatamente. E muitos deles não vão morrer. Vão ficar vivos. Sabe uma coisa difícil às vezes na igreja cristã? Que é difícil falar dessas coisas. É difícil poder chegar aqui abertamente diante de um público e falar de coisas tão difíceis, tão pesadas. Falar de lago de fogo, de matança de 5 bilhões de habitantes, uma terra cheia de gente morta, enterrando um monte de gente, e Deus condenando um monte de gente. Alguns falam, não combina com o Deus de amor que a gente aprende. Irmãos, Deus, olha só o que Deus está fazendo aí. Olha a sua volta, irmão. Esse monte de gente viva. Olha o céu. Olha, irmão, que coisa linda. Quem fez isso, querido irmão? Você não pagou nada para ver esse céu desse jeito. Você acordou hoje com oxigênio aí. A fonte de oxigênio não foi secada. Você acordou, abriu seus olhos, você viu, você está vendo as coisas. É muito amor, querido, é muita misericórdia. Você daqui a pouco vai sair, vai comer uma comidinha, vai estar com a sua família. Deus vai poupar você. Irmãos, é melhor se voltar para um Deus de amor e misericordioso que está poupando a nossa vida. E ainda mandou Jesus para cá. A salvação é tão gloriosa, as coisas de Deus são tão gloriosas. E tudo isso Ele deu de graça. Se isso aqui fosse para pagar, irmão, não dava para pagar. Ninguém pode pagar, você não, eu e eu não podemos pagar, não temos dinheiro. Deus sustenta ainda a gente, todo dia, guarda a gente dos perigos que a gente nem sabe. Quantas vezes era para acontecer coisa ruim com a gente e Deus nos poupou. Enquanto o seu dia não chegar, não há capeta que vai tocar na sua vida, irmão querido. Deus tem controle de todas as coisas. A palavra diz, toda a alma é minha. Para que eu não vou me render a tamanho poder, tamanha pessoa? Imagine, irmão, se Deus decidir tocar o dedo dele em mim, querido irmão. Misericórdia. Que mosquito é esse que quer me afrontar? E sabe uma coisa interessante em Deus? As pessoas xingam Ele, blasfemam dEle, reclamam dEle. As pessoas afrontam, falam que Ele não criou nada, que Ele não existe. Fala que esse Deus é isso. Falam palavrões hoje para Deus e para Jesus, que eu já vi. Xingam Deus de palavrões. E Deus não ceifa. Hein, pastor Marcelo? O Senhor não ceifa. Essas pessoas que hoje vemos fazendo isso, Deus, quando eu li a história de Manassés no Velho Testamento, eu mudei meu conceito de Deus. Que aquele foi o pior rei do Velho Testamento. O pior de todos. Poderia receber o título de pior rei de todos. Destruiu uma nação toda pelas práticas dele. E sabe uma coisa interessante em Deus? Às vezes os piores dessa terra, Deus levanta como arauto da sua palavra. Pessoas que hoje falam, isso não vai prestar para nada. Isso é uma peste, tem que morrer. Deus restaura ele, salva ele, coloca a palavra dele nessa pessoa e usa como profeta na terra. Então não dá para explicar Deus. Não dá para explicar Deus. Os santos reinarão com Jesus. Vai lá em Daniel capítulo 7. Estou de olho no relógio. Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7.
verso 18, verso 22 e verso 27. Tudo falando de uma mesma coisa com acréscimos. Daniel capítulo 7, verso 18 diz assim: mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todo sempre, e de eternidade em eternidade. Verso 22, até que veio o ancião de dias, que é Jesus, e foi dado o juiz aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuirão o reino. E o verso 27 desse mesmo capítulo diz assim: e o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados aos povos dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Olha nós aqui, irmãos. Os santos aqui, ó, presentes, reinando com Jesus. Então você não é pouca coisa, viu, irmão? Você é um futuro rei. Você é um futuro rei desse reino que Jesus vai trazer a esta terra. Nunca mais haverá reinos humanos. Volta um pouquinho em Daniel 2,44. Nunca mais os reinos serão passados a homem nenhum. Aqui é Jesus que assume e os seus santos, e acabou o tempo dos reinos humanos. Daniel 2, verso 44, diz assim: mas nos dias desses reis, apontando ali para a batalha do final, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos. Nós nunca mais, irmão, vai passar para homem nenhum. E eu quero fechar essa mensagem de hoje, outro dia eu continuo. Eu quero que você vá comigo lá em Mateus, capítulo 22. Mateus 22. Uma coisa interessante que eu aprendi essa semana. Mateus 22, verso 29. Mateus 22, verso 29 ao 32, diz assim: eles estavam aqui questionando Jesus que não tinha ressurreição, que não havia santos, que não havia anjos. Os saduceus pensavam dessa forma. Então, nesse contexto, Jesus fala dessa passagem. Eles falam assim: Senhor, o fulano, havia uma lei no meio judaico chamada lei do levirato. O que é a lei do levirato? Um cara era casado com uma mulher, então se esse cara morresse, se ele tivesse irmãos, o irmão tinha que assumir a esposa. Se esse outro irmão morresse, o outro irmão, se tivesse, tinha que assumir a esposa. A esposa não podia ficar sem o marido. Isso é conhecido como lei do levirato. Então Jesus fala, lá na eternidade, fulano teve a esposa, o outro teve, e o outro teve. Lá na eternidade, essa esposa vai ser de quem? Que já ficou com os 3 maridos. Um morreu, outro morreu, e ficou com o terceiro. A esposa dele lá na eternidade vai ser de quem? Aí então Jesus fala isso aqui, verso 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição, nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos no céu. Tem uma grande revelação aqui num texto como esse. Quando a eternidade chegar, quando o milênio já chegar, que nós ressuscitarmos, como é o nome dos irmãos? Você e ela? Vocês são casados, né? Márcia e Juliano. Vocês são casados aqui. Na eternidade não haverá mais isso. Na eternidade seremos como os anjos, Jesus fala. Estaremos na situação que um anjo está hoje. Anjo não casa com ninguém. Anjo não tem desejos sexuais. Anjos, irmãos, eles estão despidos. Eles estão assim, não precisam dessas coisas que nós aqui na terra. Significa dizer que a Márcia, que é minha esposa aqui hoje,
lá na eternidade, ela vai ser uma santa comigo, reinando com Jesus, e junto com todos os irmãos. Então lá na eternidade, irmão, não haverá mais, sabe, já no milênio, entre os santos, entre os ressuscitados, não haverá mais procriação. Quando o novo céus e a nova terra vierem, lá depois dos 1000 anos, depois do juízo final, o número de pessoas que entrar é o número de pessoas que vai existir por toda a eternidade. Não haverá mais procriação. A procriação existirá ainda no milênio. Ainda existirá desse povo que entra. Não dos santos. Nós nunca mais, irmãos. Nós não teremos mais esposo, filhos. Seremos como os anjos. Talvez algum aqui fale assim, graças a Deus, não vou mais ficar sustentando esposo. Irmãos, lá na eternidade, já no milênio, quando nós recebemos esse corpo glorificado, a nossa vida vai ser totalmente diferente disso que a gente imagina. É um corpo perfeito, perfeito em toda a plenitude do significado perfeito. Não haverá mais sentimentos ruins em nós. Não haverá mais desejo de disputa e concorrência entre nós. Como nós receberemos os nossos galardões de Jesus, nós vamos ficar felizes de um outro irmão ser mais galardoado do que nós. Porque saberemos que foi justo, foi digno dele ter recebido tudo aquilo. A gente vai ser colocado estrategicamente por Jesus, espalhado na terra, reinando junto com Ele, governando com Ele, administrando com Ele, aprendendo com Ele. A ida em Jerusalém vai ser convocação. Todos nós teremos a alegria de ir para Jerusalém adorar o Rei. E ali poderemos falar, estamos diante do Rei do universo, do Rei de todas as coisas. Ali estaremos diante de Jesus, integralmente como Deus, onisciente, onipresente e onipotente. Mesmo nós sendo santos na eternidade e tendo um corpo glorificado, nós não seremos como Deus. Nunca seremos onipotentes, irmãos. Nunca seremos oniscientes. E nunca seremos onipresentes. Existem atributos que só Deus tem. Por toda a eternidade, Ele é Deus. De séculos em séculos, Ele é Deus. E nunca deixará de ser Deus. Deus é eterno, significa dizer que Deus não iniciou em tempo algum. Deus não foi criado por homem. Deus não nasceu. E Deus nunca deixará de existir. Por isso que nós temos que dar honra e glória a Ele que existe por todo o tempo, por toda a eternidade. E esse plano que Ele traçou antes que o mundo existisse. Tudo está concebido, planejado na cabeça do Criador. Deus é glorioso, irmão querido. Eu me arrepio aqui de falar de tamanha grandeza, porque eu não sou nada perto dele, mas aprouve a Deus revelar os seus segredos e os seus mistérios para a cabeça dos seus santos. Por isso que Ele está espalhando a revelação na cabeça dos irmãos aqui também. Tem coisa que Deus vai dar para você que não vai dar para mim, para que Ele seja glorificado na vida de todos os seus santos. Então lá com o corpo glorificado, pastor Disseu, aí nós vamos poder cantar aquele cântico. Aí vai ser só glória. Aí vai ser só glória, irmão querido. Aí vai ser só alegria. Como aquele cântico que a gente nunca mais cantou aqui. Ao Rei rendemos toda a glória. Ao Rei rendemos majestade. Ao Rei, querido irmão.
já no milênio, o rei estará aqui. Você que anseia pela chegada desse dia, pela chegada desse rei. Você vê, Paulo, que Jesus, quando vier, Jesus ele gosta um pouquinho também de umas certas, né? Jesus gosta de também mostrar algumas coisas. Quando Jesus vier, a Bíblia fala que o céu vai se abrir. Jesus não vai vir de um ponto existencial na nossa galáxia. Ele vai vir de um lugar incorruptível. Podemos afirmar que ele vai vir de uma dimensão espiritual onde ele está agora. Jesus pode ser procurado nesse espaço que temos hoje, mas não vai ser achado. Nesse dia, o céu se abre. Jesus vem com seus cavalos, com seus milhares, milhares, milhares e milhares de anjos. A presença dele vai assombrar toda a terra. Deixa eu parar por aqui, senão eu não paro. Num outro dia, numa outra oportunidade, a gente continua falando do milênio. Graça e paz.